voz de Deus continuamente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então fala para o seu irmão, o tema da mensagem é o seguinte: ouça a voz de Deus continuamente. Não basta só uma palavra ali, porque a direção até mesmo do próprio Deus, ela pode mudar. Pastor, o senhor está falando blasfêmia. A Bíblia diz que o Senhor não muda. O Senhor não muda, mas a direção muda. A forma de fazer muda. Os anos mudam. A palavra de Deus não muda, mas os anos mudam. A moda muda. Irmão, o tempo muda. Sim ou não? Quem acordou hoje umas 10 da manhã? Você acordou às 10 da manhã? Você olhou para fora, não estava um sol? Não estava hoje? 10 da manhã, fora que eu terminei o culto aqui hoje de manhã. Estava um sol lá fora. Um sol, mas de manhã estava garoando. E 10 horas aquele sol. Aí você abriu a janela, entra sol, né? Daqui a pouco fecha tudo de novo, um frio danado. Por que você está agasalhado hoje aí? Porque hoje está o quê? Está frio. Aí você colocou a blusa, tudo. E se tivesse calor, você estaria vestido assim? Talvez até o pastor não teria nem de gravata, nem de terno. Estaria mais folgado aqui, porque estaria quente, calor, os ventiladores estariam tudo ligado agora, né? Por causa do calor. Mas isso não muda quem você é por dentro. A estação, ela muda, mas o que você é, não. Então eu quero que você entenda, a palavra de Deus não muda, mas as estações mudam. E dependendo da estação, eu preciso estar com uma roupa preparada para aquela estação. Assim é a direção de Deus. Ela não muda, a palavra de Deus, mas conforme a estação, a direção é outra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A direção muda, porque é conforme a estação. Então fala para o seu irmão, não fique preso a uma só palavra. Não fique preso a uma só. Você precisa vir continuamente ouvindo a voz de Deus, e você vai ver como isso é sério. Você pode matar a sua promessa, você pode matar a sua bênção, se você não vier continuamente ouvindo a voz de Deus. E para isso nós temos que ter o Espírito Santo de Deus, porque Deus fala através da palavra. Mas Jesus, ele disse, quando eu for para o Pai, vai vir um Espírito que é maior do que eu ainda, e ele vai ensinar todas as coisas para vocês, e vai fazer vocês lembrar. Então tem coisas que é o próprio Espírito de Deus que vai falar para você fazer, vai falar ao seu coração, vai falar ao seu pensamento, e às vezes até em sonhos, até em visões, e às vezes até em voz audível. Você vai ouvir Deus falando com você, como se fosse até a voz de alguém, de alguma pessoa parecida que está perto de você na hora. Você vai falar, nossa, por que você falou isso? E a pessoa fala, não falei nada. Oxe, mas eu ouvi como se fosse a sua voz falando, e era a voz de Deus. Fala para o seu irmão, não se assuste. Não é loucura, não. Parece loucura, mas não é, isso é Deus. E Deus, ele quer que você tenha novas experiências. Diga glória a Deus. Quem quer ter novas experiências com o Senhor? Nós estamos aqui hoje, em todas as igrejas agora, estamos com um pastor na frente pregando, porque as pessoas um dia falaram para Moisés assim, Moisés, nós queremos ouvir Deus falar conosco. Por que Deus só fala com você e você fala para a gente? Fale para Deus falar direto com a gente. E Moisés falou, tá bom, eu vou falar. E Deus falou, beleza, eu vou falar direto com o povo. Aí Deus falou lá como é que tinha que fazer para se consagrar, para chegar diante dele. E aí o povo assim fez e chegou perto do monte. Deus desceu aquele monte e começou a falar. E o povo não aguentou as palavras que Deus estava falando. Aí por não aguentar, o povo de Deus fala o seguinte, Moisés, manda Deus parar. É melhor Deus falar com você e a gente ouvir você falando. E é por isso que temos pastores hoje na igreja. Porque era para Deus falar diretamente conosco. Mas o povo não aguentou ouvir a voz de Deus. Por isso ele começou a falar através de profetas, através de sacerdotes, através de discípulos, apóstolos, e hoje através dos pastores, falando nas igrejas. Glória a Deus que ele continua falando. Mas você já imaginou como seria tão bonito a gente ouvir a própria boca de Deus falando com a gente? Saber o timbre da voz de Deus? Mas por causa do povo que não aguentou ouvir a voz de Deus, pediu para o homem falar. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque
Nós, homens, que somos encarregados de trazer a palavra para a igreja, a gente tem que tomar cuidado para a gente parar de falar, às vezes, a palavra de Deus e começar a falar as nossas palavras. Porque a palavra de Deus incomodou o povo. E a palavra do homem, às vezes, não incomoda. Não, tem que incomodar. Se as minhas palavras não incomodam você, então eu estou mal com Deus. Tem que incomodar. Você tem que sair daqui bravo comigo mesmo. Você tem que sair daqui incomodado. Você tem que sair daqui pensando assim: como é que o pastor sabe da minha vida? Como é que o pastor sabe das coisas que eu fiz de errado? Eu não sei não. Mas o Espírito de Deus está em mim, Ele sabe. E se Ele vai me usar, Ele vai falar que hoje é para você se consertar, tomar o jeito da sua vida e começar a ouvir a voz de Deus. Senão você vai matar a sua promessa. Você vai matar a bênção de Deus. Olha o que diz Gênesis capítulo 22, o versículo é o primeiro. Gênesis capítulo 22, o versículo é o primeiro. Olha o que diz aí, pessoal. Gênesis capítulo 22, o versículo é o primeiro. Quem achou, diga amém. Gênesis é o último livro da Bíblia, né? É o primeiro, né? Só quem nunca veio para a igreja que não sabe onde fica Gênesis. Gênesis capítulo 22, o versículo é o primeiro. Eu quero que você preste muita atenção nessa leitura em nome de Jesus. Amém? Amém ou não? Gênesis capítulo 22, o versículo é o primeiro. Ministro Daniel, leia para a gente, por favor. E aconteceu depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Amém. Não leia mais não, olha aqui para mim. Quem falou com Abraão aqui? Quem foi? Quem foi? Deus. O que Deus pediu para Abraão fazer? Sacrificar quem? Para nós entendermos melhor, matar. Sim ou não? Quem falou? Quem falou? Quem falou para Abraão matar Isaque? Isso. Isaque era o filho da promessa, que através de Abraão, da sua descendência, iria nascer uma grande nação, povos de todas as partes, tribos e assim por diante. Isaque era o filho da promessa. Quem falou com Abraão, igreja? Quem falou para matar Isaque? Era a vontade de Deus? Sim. Não foi Deus que falou?
Abraão tinha uma o quê? Uma palavra. Preste atenção. Essa palavra é para quem é inteligente. Quem não é vai sair daqui todo confuso. Não pense nas panelas sujas da pia agora. Não pense no seu trabalho que você tem coisa para fazer amanhã. Fica conectado aqui, senão você não vai entender nada. Você vai chegar em casa, as pessoas vão perguntar: quem é que pregou hoje? Você vai falar: nossa, o pastor falou tanta coisa que eu entendi, foi nada. Só sei que Abraão matou Isaac e não matou. Vai chegar lá falando tudo errado. Então presta atenção. Quem falou para Abraão matar Isaac? Imagine Abraão contando essa palavra para alguém. Falar para Sara: ô Sara, minha esposa, olha, eu estou indo no monte ali, vou matar nosso filho que Deus pediu. Por isso que ele já nem comentou nada, porque mãe é mãe, ela não ia deixar. Mas quem falou para ele fazer? Isso. Abraão já tinha uma o quê? Vamos supor que Abraão estivesse orando e falando: Deus, me dá uma palavra, o que eu preciso fazer, Deus? Deus, fala comigo, o que eu faço? Me dá uma direção, eu quero fazer a tua vontade, Deus. Aí Deus fala para ele: Abraão, a minha vontade é que você vá ao monte e faça um sacrifício, mas como sacrifício eu não quero mais um animal, eu quero o seu filho. Você vai matar o seu filho. Abraão retrucou? Não. Quem falou? Deus. Ele já tinha uma palavra. Ele pega o Isaac, vai junto ali com os moços que o auxiliavam, ajudavam, servos dele. Quando ele vai subir ao monte, ele fala para os moços ficar ali embaixo, que ele vai subir, mas ele fala assim: ó, e nós tornaremos a vós. Então ele não sabia o que ia acontecer no monte, mas ele estava crendo que ele iria voltar com Isaac. E aí ele sobe ao monte, no meio do caminho, subindo, Isaac, inteligente, perguntou, falou: pai, a gente está com tudo aqui, mas está faltando um cordeiro. A gente vai sacrificar o quê? E aí Abraão não responde a Isaac. Ele fala: meu filho, Deus vai prover o cordeiro para nós. Vamos ficar tranquilo. E ele vai, chega lá no monte, Deus fala com ele de novo? Não. No meio do caminho Deus não fala. Ele monta o altar, prepara tudo e Deus não dá uma outra direção. Aí ele fala: vou deitar Isaac mesmo. E ele deita Isaac, amarra Isaac como se fosse um animal. Pega o cutelo o quê? Na mão para imolar o seu filho, como diz a palavra. E Deus está falando com ele? Não, Deus deu aquela palavra, é para matar o seu filho. Aí quando ele pega o cutelo na mão, se prepara, e Deus vê que ele vai, olha o que acontece, versículo 11, vai lá. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Diga glória a Deus. Olha a importância de você continuar ouvindo a voz de quem? Abraão já tinha uma o quê? Mas fala para o seu irmão: a direção mudou. Está entendendo? Pastor, Deus falou comigo. E por que não? Agora, no início deu certo, pastor, mas agora não está dando mais. Porque a direção mudou. Você tinha que ter continuado a ouvir a voz de Deus. Pastor, eu pedi para Deus me dar uma porta de emprego. Quando eu entrei lá, estava uma bênção, pastor. E agora o negócio está ruim, pastor. Mas foi Deus que me deu aquela bênção. Mas a direção mudou. Era só até o tempo. Agora você está em outro lugar. Mas você não ouviu a voz de Deus mais. Se Abraão não ouvisse a voz de Deus continuamente, Abraão teria matado a sua promessa. Isaac era a sua promessa. Isaac era a sua bênção. Se ele não estivesse sensível à voz de Deus, ele tinha matado o seu filho. Sim ou não?
Fala para o seu irmão, fique ligado à voz de Deus. Você tem que entender isso aqui, meu irmão. Porque a própria Bíblia, ela diz que a letra dela mata. A própria Bíblia diz que a letra dela mata, se não tiver o Espírito. Porque não adianta você ter todo o conhecimento, pode ter teologia, curso bíblico avançado, básico, o que for. Pode ter 10 anos de igreja, ter lido a Bíblia já toda, umas 3 vezes, uma vez ou 10 vezes. Se você não tem o Espírito que te dá a direção, como agir naquele momento. A Bíblia é um livro completo. Só que como todo livro que a gente lê, ele ensina algo para um momento. Amém, pessoal? Nós estudamos matemática na escola. Mas você não usa multiplicar e dividir e somar tudo ao mesmo tempo. Tem a hora de somar, tem a hora de multiplicar, tem a hora de dividir e tem a hora de subtrair. Tem a hora de tudo. Então é isso que Deus quer que nós entendamos aqui hoje. Porque às vezes nós recebemos uma palavra, uma promessa de Deus. Olha, Deus vai fazer isso aqui, Deus falou com você, você sentiu, essa palavra é para mim, essa promessa é para mim. Só que você se prendeu àquela promessa e não continuou ouvindo a voz de quem? De Deus. E se você não continua ouvindo a voz de Deus, você pode matar a sua promessa. Por quê? Porque Deus que falou para Abraão, Abraão, mata Isaque. Mas Deus não queria que Abraão matasse Isaque. Ele fez isso para provar o quê? O coração de Abraão. Para ver se Abraão amava realmente mais a Deus do que o seu próprio filho. Quando Deus viu que ele tinha coragem, Deus mudou o quê? A direção. Eu vendo essa palavra, eu lembro daquele jovem rico que foi procurar Jesus. E chegou perto de Jesus e perguntou: Jesus, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? E ele fala: eu conheço desde a minha mocidade. E ele fala todos os mandamentos. Tudo isso eu tenho guardado. A palavra diz que Jesus olha para aquele jovem rico que guardava a palavra de Deus, e Jesus o amou, porque ele realmente fazia tudo o que a palavra ensinava. Aí Jesus falou para ele assim: olha, falta uma coisa para você herdar a vida eterna. Olha só, uma coisa, hein? Às vezes para a gente falta tanta coisa, não é? Falta um monte de coisa. Para ele faltava uma coisa. Ele fala: pode falar, Jesus, o que eu faço? Jesus fala para ele assim: ó, vende tudo que você tem. Não é para dar para a igreja não. Dá aos pobres. E aí você volta e me segue. Não era para dar para a igreja não, era para dar para os pobres. Para não falar assim: ah, Jesus estava com interesse próprio. Não. Dá para os pobres. Depois vem e me segue. Aí, o que acontece? Esse jovem sai como? Alegre? A Bíblia diz que esse jovem vai embora triste, porque ele era muito rico e ele não quis fazer aquilo que Jesus falou. Eu imagino esse jovem tendo outro tipo de reação e falando assim: Jesus, é só isso? É só eu abrir mão dessa riqueza que eu vou ter a vida eterna? E Jesus falando para ele: então vou fazer isso agora. Eu imagino ele saindo e Jesus chamando ele: ei, volta aqui, rapaz, volta aqui. Não precisa vender mais. Não precisa fazer isso. Porque agora eu vi que você ama mais a Deus, a vida eterna, do que toda essa riqueza que você tem. Diga glória a Deus. Só que ele não entendeu. E quantas vezes nós também não entendemos. Irmãos, Deus quer nos usar não só para a gente receber bênção. A bênção é um acréscimo. Amém? Amém? A bênção é um acréscimo. Eu sirvo a Deus, eu honro a Deus, eu amo Jesus e Ele me abençoa. Ele disse: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas serão o quê? Então a bênção é um acréscimo. Pela sua fidelidade, Ele vai te prosperando, Ele vai te dando saúde, Ele vai arrumando sua vida que estava bagunçada,
Ele vai trazendo a família, que vai vendo Deus na sua vida. Ele vai fazendo. Diga glória a Deus. Não pode ser o maior motivo a bênção para eu estar aqui na igreja. O maior motivo tem que ser meu Deus. Porque o resto Deus vai acrescentar. O resto Deus ele vai fazer. Diga glória a Deus. Então preste atenção nisso, porque a gente tem que aprender isso, ouvir a voz de Deus continuamente. Imagine, presta atenção, quem falou com Abraão para matar o filho mesmo? Deus que falou: Abraão, mata Isaac, sacrifica ele. Imagine Abraão daquele dia, estando na carne, não estando no espírito, porque aparece de novo, apareceu Deus falando? Não, quem falou para não matar o filho? O anjo. E aí Abraão poderia falar assim: esse anjo é do capeta. Por quê? Porque Deus já falou comigo que é para matar Isaac. E esse anjo veio falar que não é para matar. Esse anjo não quer que eu faça a vontade de Deus. Eu vou matar assim, pegasse o cutelo e enfiasse no menino. O que ele ia fazer? Matar a sua promessa. Ele ia matar a sua bênção. Olha para mim. Olha o perigo de você não ouvir a voz de Deus continuamente. Olha o perigo de você ficar preso a uma palavra que Deus te deu ao tempo. Você tem que ouvir a voz de Deus diariamente. Se Deus deu uma direção, no outro dia você pergunta: Deus, a direção de ontem é a de hoje também? Vamos lá, Deus, eu quero ser guiado pelo Senhor. O que eu tenho que fazer hoje? Como eu devo fazer hoje? O que eu tenho que falar hoje? Amém, pessoal? Eu vou falar de mim. Nós sabemos o que tem que ter no culto: oração, louvor, adoração. Segunda é oração pela prosperidade. Quarta é pela família. Sexta é libertação. E domingo é a busca do Espírito Santo. Mas não é porque eu ou a igreja da graça colocou que aquele dia é aquilo, que naquele dia eu vou fazer aquilo. Porque o Espírito Santo pode querer batizar pessoas na sexta-feira. Porque o Espírito de Deus pode querer libertar pessoas na segunda-feira, como foi aquele dia. Que se ele não tivesse no Espírito, ele não teria feito. Mas naquele dia ele sentiu: eu vou impor as mãos e vou libertar. Nem é dia disso, mas eu vou fazer. E nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque senão a gente começa a fazer as coisas programadas. E a gente se torna, em vez de ser pessoas espirituais, nos tornamos robôs. Quem está entendendo a palavra? Ouça a voz de Deus continuamente. Olha o risco. Se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus, Abraão tinha matado o quê? Isaac, matado a sua promessa. Fala para o seu irmão aí: cuidado para não matar a sua promessa. Continue ouvindo a voz de Deus. Porque Deus falou: mata Isaac. E depois Deus falou através do anjo: não mata Isaac, mata o cordeiro. Deus vai dar a direção a cada dia para você. Diga glória a Deus. Pastor, eu fazia um negócio que prosperava muito e hoje não está prosperando mais. É porque você não está na direção de Deus. Você tem que estar na direção de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E se você hoje está fazendo algo que está prosperando muito, que está te mantendo, continue ouvindo a voz de Deus, porque a direção pode mudar. Deus pode falar para um rapaz que vende churrasquinho na rua, para pegar esse dinheiro do churrasquinho e pagar uma faculdade de medicina para ele ser médico. Em vez de cortar carne, agora vai cortar gente, né? E ele pode falar para o médico: médico, larga a medicina, larga tudo isso, e agora é hora de você vender churrasquinho também na rua. Que é isso, pastor? Isso é loucura. Era loucura também o que Deus pediu, mas foi Deus que tinha pedido. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Porque o que você tem para pedir para Ele, Ele já sabe. Agora você está disposto a ouvir os pedidos que Deus vai fazer para você? Esse sim não foi legal, hein? Você está disposto
a ouvir os pedidos que Deus vai fazer para você? Porque se você não se lembra, o servo é você, o Senhor é Ele. Quem dá a ordem é Deus, não é você não. Ele não é seu mercado, Ele não é seu açougue, nem sua padaria, nem seu hospital, para você só procurar Ele quando está com necessidade de alguma coisa. Ele é o Senhor. Então você pode até pedir, porque Jesus disse: peça que eu vou te dar. Você vai receber tudo que pedir em meu nome. Só que não venha só para pedir. Não me busque só para isso. Porque Deus escolheu você mais do que isso. Deus não escolheu você só para ser uma pessoa que fica aqui só pedindo, um pedinte, né? Deus escolheu você para ser a luz do mundo. Escolheu você para ser o sal da terra. E eu ouvi um pastor falando, e é verdade, porque a gente fala sal, a gente sempre dá um exemplo que sal é para dar o quê? Dar gosto. Mas sal também dá o quê? Sede. Quando esse pastor falou isso, eu falei: é verdade, Jesus. A gente é o sal da terra para dar gosto à vida, sabor a essa vida que é tão terrível sem Deus. E a gente é o sal para dar sede nas pessoas para te buscar. As pessoas têm que ter sede para estar na tua casa, sede para te servir. Diga glória a Deus. Mas nós estamos às vezes tão desligados que não estamos ouvindo o quê? A voz de Deus. Se aquele pastor, se aquele pastor que foi pregar uma vez numa igreja, sendo convidado, ele não tivesse sido inspirado por Deus, porque tinha uma mulher sentada na frente, ao lado do marido, que tinha um caroço enorme desse lado aqui, do pescoço. E ela usava até o cabelo assim, jogado aqui desse lado, para ninguém ver esse caroço enorme que ela tinha aqui. E esse pastor foi pregar nessa igreja, e ele foi subir no altar. Quando ele colocou o pé no altar, o Espírito de Deus falou para ele, falou: volta e dá um tapa no pescoço dessa mulher. Como esse pastor já estava acostumado com as loucuras que Deus mandava ele fazer, ele falou: vou fazer, estou nem vendo. Viu a mulher do lado, voltou e vem cá, pum. A mulher olhou, o marido olhou e falou: Deus que mandou. Subiu no altar. Presta atenção, ele subiu no altar, pegou o microfone para pregar, e aí começou a mulher a chorar e o marido também chorar junto. Todo mundo pensou de raiva, né? Mas não era. Ele não sabia daquele caroço, mas quando ele deu o tapa, aquele caroço sumiu. Pastor, não se expulsa caroço assim, é impondo as mãos no nome de Jesus e mandando embora. Sim, o texto diz isso aqui. Mas o Espírito pode dar uma outra o quê? Direção. É isso que eu quero que você entenda. É isso que Deus quer que você entenda. A palavra de Deus disse para Abraão: mata Isaque. E agora o anjo disse: não mata, mata o cordeiro. A direção pode mudar. Diga glória a Deus. Então não fique presa a uma promessa. Recebeu uma promessa? Continue ouvindo a voz de Deus, porque ela pode mudar, ela pode aumentar. O caminho pode mudar para chegar até ela. Quantas vezes você sai e anda no mesmo lugar, na mesma rua, e tem pessoas aqui que já aconteceu, todo dia você pega o mesmo caminho, mas aquele dia algo falou para você: não vai por esse caminho, vai por outro. E aí você obedeceu, e quem não obedeceu, acabou acontecendo alguma coisa que você falou: meu Deus, era para eu ir pelo outro caminho. E a gente acha que a coisa é o quê? Não é da nossa cabeça, é Deus. Você já reparou que quando você começa a orar, começa a vir vários pensamentos? Sim ou não? E é sobre a sua oração. Você já percebeu isso? Você não pode deixar esses pensamentos sumir. Porque quando você está falando com Deus, o Espírito está falando com você. Faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Aí você fica pensando assim: se eu fizesse isso aqui. Só que aí você não faz. Deus te dá a revelação, te dá o pensamento, você não faz. Você já reparou que quando eu estou pregando, você também começa a pensar naquela frase que o pastor acabou de falar? E você começa a encaixar coisas da sua vida nessa mensagem? É Deus falando que você tem que fazer.
É Deus falando o que vai acontecer. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Se aquele pastor não tivesse sensível à voz do Espírito Santo, a mulher tinha ido embora com o caroço de novo, porque naquele culto eles iam orar no nome de Jesus de novo, naquele culto eles iam expulsar demônio de novo, naquele culto eles iam orar de novo, e a mulher ia embora com o caroço, porque Deus não ia tirar através da oração, Deus ia tirar através do tapa. Diga glória a Deus. Pastor, eu não acredito nisso, porque você não tem o Espírito. Quem tem o Espírito de Deus e conhece a palavra de Deus sabe que Deus pede umas coisas muito loucas. E eu te pergunto aqui, tem louco para ouvir a voz de Deus aqui? Tem louco aqui ou não tem? Quem está muito louco, quem diga glória a Deus. Porque Deus não vai falar algo para você que você não acredita. Por que Deus vai falar? Você fala assim, Deus, eu quero viver coisas inacreditáveis com o Senhor. Eu quero viver o impossível. Ele fala, como? Se eu peço você fazer algo impossível, pequeno, e você não faz. Como é que eu vou viver o inacreditável se eu mesmo não acredito? Nós temos que começar a ouvir a voz de Deus. Deus vai começar. Você quer isso, sim ou não? Se você quiser, nós vamos orar hoje. O Espírito de Deus vai vir sobre você. E Ele vai começar a abrir a sua mente, abrir o seu ouvido, abrir o seu coração. E você vai começar a ouvir a voz de Deus. E Deus vai começar a mandar você ir até em casa de pessoas. E aí você não pergunta para quê, não. Quando Deus fala assim, ó, vai na casa do fulano. Você fala para quê? Não pergunta, não. Vai na casa do fulano, é para ir lá, Deus? É, tá bom, vou lá. Vai lá. Quando chegar lá, Ele vai dar outra o quê? Direção. E chegando lá, você vai entender o porquê que você foi lá. Nós temos que ter o Espírito de Deus ao ponto de cumprimentar uma pessoa e falar, oi, tudo bem? E a pessoa fala, oi, tudo bem. Com um sorriso. E o Espírito de Deus está em você, olhar para a pessoa e você olhar além daquele sorriso. E saber que não está bem. E falar assim, não está bem. E a pessoa continuar, não, está tudo bem. E você mesmo, apesar da aparência, o Espírito que está com você no meio, você fala, não está bem. Fala para mim o que é. E aí a pessoa, as lágrimas começam a cair. E começa a falar para você que não está bem mesmo. Nós precisamos do Espírito de Deus. Tem pessoas entrando na igreja endemoniadas e saindo com o demônio porque a gente está no padrão. Não, eu preguei, eu orei, agora a pessoa que tem que crer. Não, eu tenho que estar ligado com o Espírito de Deus. Deus, como que o Senhor quer fazer o culto hoje? Você, no seu dia, Deus, como que vai ser o nosso dia hoje, Deus? O que o Senhor vai? Eu estou indo trabalhar, mas o que o Senhor vai fazer lá no meu trabalho hoje? Amém? Porque tem coisas que você está pedindo a Deus que Deus não vai dar condição para você conquistar. Deus vai usar alguém para te dar. Mas você tem que pedir a direção de Deus, porque na direção de Deus, aquilo que você pediu, Ele vai colocar alguém no seu caminho, que vocês vão começar a conversar, e a pessoa vai ser de Deus também para ser usada para te dar aquilo que você pediu a Deus. E se você não está ligado com Deus e nem a outra pessoa, dá tudo errado. Está aqui o ministro Daniel, que no dia que ele veio pela primeira vez nessa igreja, ele passou aqui na frente e viu a igreja, procurou nas redes sociais, achou, você vê, é importante ter igreja na rede social, achou nossa igreja lá, viu meu WhatsApp, mandou mensagem para mim, pastor, eu sou Daniel, era de Guaianazes, agora estou morando aqui no Jardim Santo André, tal, toco bateria, né, e fazia obra lá, e vou aí da igreja hoje, quais os horários? Mandei os horários, hoje à noite eu vou. Falei, tá bom. Mas antes dele vir, ele orou, ele falou com Deus assim, Deus, se o Senhor tem um chamado para mim, o Senhor quer eu de volta no altar, hoje mesmo, se o pastor me conhecer, Ele vai me colocar no altar. E aí ele chegou, participou do culto, o culto terminou e ele lá embaixo. Acabou o culto, segunda-feira normalmente eu entro e já vou embora, decidi, eu resolvi ir para a porta. E estou na porta conversando e tal, e ele ali do lado conversando, quando ele falou assim, pastor, estou indo lá, eu falei, vamos fazer um som? Ele falou, agora. Na mesma hora subiu no altar, fizemos um som aqui, e já falei para ele, quarta-feira à noite você já vai tocar. Amém? Amém? Quem não tem o Espírito de Deus, critica.
E fala, como é que pode? Chegou agora e colocar... Irmão, José era escravo. Como é que pode colocar um escravo para governar o Egito? Quem não tem o Espírito de Deus não entende. Mas por quê? Porque alguém orou. Ele orou, a confirmação. Ele está no Espírito, eu estou no Espírito, confirmou. Por isso que nós temos que ter o mesmo quê? Espírito. Porque se nós tivermos o mesmo Espírito, você vai orar na sua casa e Deus vai confirmar aqui comigo. E a confirmação vai vir aqui. Você está entendendo, senhor? Não? Nós precisamos disso. Se Abraão não tivesse com o Espírito de Deus, ele teria matado Isaac. Porque ele seria como muitos religiosos. Não, foi Deus que falou, foi Deus que disse. Você conhece pessoa assim? Você conhece pessoa assim? Que você fala para ela assim, mas irmão, não é desse jeito. Não, Deus falou. Você conhece gente assim? Conhece ou não conhece? Deus falou para matar Isaac, mas não era para matar, era só para ver o coração dele. Você está entendendo a palavra? Era só para ver o coração dele. Deus não queria que matasse de verdade. Era só para ver o coração. Mas Deus ia falar que era para ver o coração dele. Então quando Deus viu que ele tinha coragem, Deus deu outra o quê? E Deus deu outra direção através de quem? E você não querendo ouvir o anjo, hein? Quem é o anjo? Os pastores hoje é o anjo. É os mensageiros de Deus. Anjo é mensageiro. Eu não concordo com o que o pastor disse, porque eu já tenho a minha palavra. Abraão também tinha a palavra de Deus, mas quando Deus mandou mudar, ele mandou o anjo. Entenda isso. Você, a palavra de Deus é única. Como você é único. Mas no dia da estação de inverno, você tem que estar com uma roupa mais quente. E no calor, no verão, você tem que estar com uma roupa mais folgada, mais leve. Deu para entender? O mundo é o mesmo, mas as estações mudam. A palavra de Deus é a mesma, mas a direção naquele momento ela muda. Diga glória a Deus. Nós tínhamos várias formas de evangelizar antigamente. Hoje a maior forma de evangelizar são as redes sociais. Porque ainda que entregar o dia inteiro folheto aqui no bairro, pelas redes sociais, em 1 hora, com um vídeo que a gente posta, a gente alcança ali 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. O missionário, então, são milhões de pessoas. Com folheto não ia dar para alcançar todas as pessoas. Com a rede social dá. Ou seja, o evangelho continua sendo pregado. Só que a direção hoje é outra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A moda muda, mas as pessoas não. É isso que eu quero que você entenda. Diga glória a Deus. A moda, quando eu era jovem, era as calças baixas. Hoje é as calças altas, não é assim que as mulheres usam? Lá em cima de novo. Está usando calça alta. Quando tinha calça rasgada, se a gente fosse com calça rasgada na escola, os moleques zoavam com a gente. Ô mendigo, ô morador de rua. É? Hoje, se você não for rasgado, você é pastor, né? Ô pastor, por quê? Não está rasgado, é pastorzinho. Não, tem que estar rasgado. É a moda. Você compra, rasga e fala, vou rasgar. Compra. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco quem anda rasgado é bulamento. E vai mudar. Só que não muda quem? A pessoa que você é. Quem está entendendo, glória a Deus? A moda era aquela ondinha, lembra, Marinho? Aquela ondinha assim, ó. Acabou, né? Agora a moda é o degradezinho, levantar assim e tal. A risquinha, eu estou na moda, o pessoal, a risquinha aqui, ó. Daqui a pouco passa também. Quem ficar arriscado vai ser do diabo. Aí tem que mudar de novo. Eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus não muda. Ela não passa, ela é a mesma. Mas ela dá a direção conforme as estações. Ela vai te dar a direção conforme as estações. Diga glória a Deus. Teve pessoas dirigidas por Deus que antes de chegar a pandemia, elas nem sabiam que ia chegar a pandemia. Elas já começaram a fazer negócios pela internet, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Mesmo tendo um trabalho fixo.
Elas já começaram a ter uma renda extra por fora, pelas redes sociais. Quando veio a pandemia, a pessoa falou, é de Deus. Ainda bem que eu ouvi aquela ideia que Deus me deu. Ainda bem que aquele dia que Deus colocou no meu coração para tentar esse negócio, eu consegui. E quem não fez isso? Teve que ficar implorando, misericórdia, Jesus, deixa eu passar fome não, meu pai. Manda abrir logo as portas, porque senão eu vou morrer de fome. É ou não é verdade? Nós temos que estar na direção de Deus, irmão. Porque o que está dando dinheiro hoje não vai dar lá na frente. Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Quem já trabalhou com gráfica sabe, gráfica ganhava muito dinheiro. Hoje, quem quer fazer panfletinho? Só as igrejas ainda que talvez que fazem pizzaria e mercado. Mas antes era todo mundo. Hoje é rede social. É um negócio lá, uma imagem, faz e compartilhe, 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 compartilhe e pronto. As coisas mudam. Por isso que nós temos que estar na direção de Deus em tudo. Na direção de Deus, como criar os nossos filhos também. Porque o mundo mudou. Então nós temos que pedir a direção. Deus, como criar meu filho? Que as crianças de hoje estão nascendo diferente ou não está? Está ou não está? Meu filho começou a andar com menos de um ano. Começou a falar, não tinha o quê? 7 meses. Mas começou a falar. Mas falar não é babababá não. Quem lembra? Pequenininho aqui, não era? A China escolheu que lembra, né? Já falava tudo. E hoje o menino está com 3 anos. Fala tudo. Fala tudo. Eu pergunto como é que foi na escolinha, ele fala. Pergunto como é que foi aqui na igreja, ele fala. Fala até o que comeu. Fala tudo. Se alguém bater nele, ele conta. Fala tudo, irmão. Eu lembro, eu com 5 anos, eu não falava direito. Eu com 5 anos era mó bobão. O menino é mó ligeiro. Está mudando. Antigamente você batia no filho, ele chorava, depois vinha te abraçar, ficava quieto. Ou se você bater, ele falava, vou ligar a polícia. Então nós temos que pedir direção, Deus, como é que eu crio meus filhos? Porque meu pai me criou de um jeito, mas os filhos de hoje é outro, o mundo de hoje é outro, tem um conhecimento maior. Deus, eu preciso de um entendimento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Seja na família, seja na vida financeira, na saúde, amém. Eu estou conversando com Deus sobre isso porque eu estou vendo que meu corpo está mudando. E não é por causa da barriga, não. Porque, né? Eu estou com 29, parece que vai chegando perto dos 30. Quem já passou dos 30 deve saber. Parece que fica diferente, né? Você não pode comer um salgadinho que passa mal. Se você comer o doce que você comia antes, quando você estava na escola, aqueles doces, toda hora pirulito na boca, bala, chiclete, vai fazer isso hoje, você morre. Não dá para ficar com pirulito na boca, com bala toda hora na boca, mas não. O corpo vai mudando. Então, você é a mesma pessoa, mas a estação vai mudando. O pastor Jaime já passou dos 60, ele fala, irmão, o que eu comia com meus 30 anos de idade, eu não como hoje com 60, eu tirei muita coisa. Por quê? O corpo muda, a estação do corpo também muda. Eu tenho que mudar a alimentação para me continuar com saúde, para me continuar bem. Por isso nós temos que estar sempre na direção de Deus, ouvindo a voz de quem? Volto a repetir. Olha o perigo de Abraão matar o seu filho se não estivesse continuamente ouvindo a voz de quem? Fala para o seu irmão, você já tem uma palavra? Fala para o seu irmão, você precisa de outra. Fala para ele amanhã de outra. E depois de amanhã de outra. Fala para ele assim todos os dias da sua vida. A direção de Deus é continuamente. Deus falava com Adão todos os dias pela manhã. Lembra disso? Todo dia Deus ia falar com Adão lá no jardim. Deus quer voltar a esse relacionamento com a gente. Deus quer voltar a falar com a gente todo dia. E é através do Espírito dele. Tem dias que Deus vai falar coisas tranquilas. Tem dias que Deus vai te pedir coisas que vão ser sacrificadoras para você mesmo. Vai ser algo difícil que Deus vai pedir. E aí, você vai fazer igual um jovem rico, vai virar as costas e vai sair?
ou você vai ser igual a Abraão, que vai subir um monte, vai deitar Isaac e vai estar disposto a entregar, apesar de Deus não ter deixado? Porque você não sabe o propósito de Deus nisso. Amém? Você não sabe o propósito de Deus. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Mas para Deus ter o coração dele, teve que pedir Isaac, o que ele mais amava aqui. É isso que eu quero que você entenda. Você sabe o que é o dízimo e a oferta? Não é o seu dinheiro. É Deus pedindo o seu coração. Para ver se você o ama de verdade ao ponto de entregar, não tudo, mas os 10% que o pertence, e crer que não vai faltar. É Deus pedindo o coração. Quem não entende isso, eu não sou besta, eu não sou trouxa, eu não sou não sei o quê, para fazer uma besteira dessa. Porque não entendeu o Espírito. Você está entendendo a palavra? É para você compreender isso aqui. Ouça a voz de Deus continuamente. Porque senão você pode matar o seu Isaac, você pode matar a sua promessa. Porque você ficou preso àquilo que Deus falou lá atrás, 10 anos atrás. Se Abraão tivesse matado, o negócio ia ficar feio. Olha o que diz o versículo 13, olha lá. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta de seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Diga glória a Deus. Olha o que ele recebeu por ter obedecido a voz de quem? De Deus. Você está entendendo a importância disso? Então basta ter só uma direção? Não, eu preciso continuamente ouvir a voz de Deus. Porque o que ele falou para hoje e amanhã pode mudar. O que ele deu a direção lá atrás, e é isso que nós temos que orar, para a igreja entender, líderes entender isso. Amém? Porque o que mais a gente ouve é pastores pregando: olha, a igreja antigamente. E esses que estão falando antigamente deveriam ler a palavra que diz que não devemos considerar as coisas antigas, que não devemos considerar as coisas passadas, porque a Bíblia diz isso. Aí agora vamos ficar culpando, não, que o povo não é mais o mesmo, que o povo não quer mais Deus, porque as pessoas não querem vir na igreja mais igual antes. Nós vamos ficar presos a isso? Porque não é igual antigamente? Glória a Deus que não é igual antigamente, que nós temos que avançar. A Bíblia diz que nós temos que ser aperfeiçoados continuamente. Diga glória a Deus. Todo dia a gente tem que se aperfeiçoar, meu irmão. Amém? Nós vamos melhorar mais. Fala para o seu irmão aí, nós vamos melhorar mais, irmão. Vamos ou não vamos? Vamos melhorar mais, em nome de Jesus. Vamos avançar, vamos crescer. Porque o Espírito de Deus vai ser o pastor da igreja, vai dirigir. Quem crê nisso? Quem quer isso? Você está preparado ou não? Deus vai pedir loucura para nós, irmão. Vai pedir loucura para você. Ô, pastor, daqui a pouco você vai pedir tudo aí, né, para nós colocar no altar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Porque se Deus pediu o Isaac para Abraão, você acha que Deus não pode pedir seu Isaac? Para ver onde está o seu coração? Pode acontecer. Pode acontecer. Não estou falando que é hoje não. Mas se até a hora da oferta Deus mandar, eu faço. E não estou nem aí se alguém vai ficar nervoso. Porque a direção que vai dar aqui agora é Deus. Não vamos seguir aquele padrão. Não, tem que ser tal horário, tem que ser tal coisa. Não, vamos deixar Deus dirigir o negócio.
Tem dia que Deus vai querer falar por 1 hora e nós vamos embora feliz. Tem dia que vai ser 2, tem dia que vai ser 3. Tem dia que ele vai falar assim, ó, hoje é vigília. Marca aí, vamos embora. E nós vamos ficar à noite. Quem está disposto a ouvir a voz de Deus aqui? Ai pastor, eu não quero, eu vou procurar uma outra igreja. Então procure. Procure aquela igreja que tem hora para começar, hora para terminar, que é tudo programadinho, que tem a horinha disso, a horinha daquilo. Só não tem a hora de Deus agir. A hora de Deus agir não tem, mas tem a hora de tudo. Tem a hora do coral, tem a hora da dança, tem a hora do louvor, tem a hora da palavra, tem a hora do hino, tem a hora da oferta, tem a hora da oração final e tchau. E entram vazio e saem vazio. Entram com o demônio e saem com o demônio. Entram doente e saem doente. Está na hora do Espírito de Deus agir. Está na hora de nós, até mesmo eu aqui junto com os obreiros. Na hora da oração, o Espírito de Deus falar, ó, coloca a mão na barriga daquela pessoa ali que tem um demônio ali. Sem nós saber, nós colocar a mão e o demônio manifestar e sair. Está na hora de a gente ser dirigido por Deus. Mas não pode ser coisa o quê? Não pode ser. Você tem que ter Deus. Se você não tem... Peraí, ó. Presta atenção nisso aqui. Porque se você é mentiroso, fofoqueiro, fala mal dos outros, rouba os outros, não dá dízimo e oferta, aí vem falar que Deus está te usando aqui e está mostrando coisa para você? Tá não, viu? Tá não, porque você não está na palavra. Como é que o Espírito de Deus está em você e você não dá dízimo, não dá oferta, é fofoqueiro, mente, faz um monte de coisa errada? Então calma lá, hein? Para ser Deus te dirigindo, você tem que estar com Deus de verdade. Você tem que ser de Deus de verdade. Para não vir aí dar uma de louco. Começa a falar, ai pastor, o que eu precisava era disso, porque faz tempo que eu estou vendo uns negócios aqui e eu quero limpar essa igreja. Como uma irmã uma vez, meu pai cantando, limpa o meu coração, Jesus. E ela começou assim, no meio da igreja. E o meu pai cantando, limpa o meu coração, Jesus. E ela assim, ela começou assim. Falei, vai dar uma tendinite. Eu estava no culto. Meu pai falou com ela depois, falou, irmã, o que a senhora estava fazendo ali? Não, pastor, eu estava limpando. O senhor cantando, limpando, eu fui limpando. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, irmão. Porque, sabe, é uma carnalidade às vezes no meio que fala que é espírito. Tem que tomar cuidado disso aí. Amém? Eu não estou dizendo que Deus não pode usar uma pessoa para fazer isso. Ele pode. Porque Deus é mais louco que nós. Deus tem umas ideias às vezes doidas. Leia a Bíblia, você vai ver. Irmão, Deus falou para Moisés, estende um cajado e abre o mar. Isso não é loucura? Deus é muito louco. Jesus cuspiu no chão, pegou terra, passou nos olhos, mandou lavar. O cego ficou curado. Isso é loucura? Então Deus é muito louco. Então Deus é mais louco que nós. Deus pode fazer as loucuras, mas tem que tomar cuidado. Eu estou pregando hoje para você, pelo amor de Deus, não fica doido não. Deus vai falar com você, mas repare que Deus falou com Abraão, mas chegou uma hora que Deus ficou 13 anos sem dar direção para ele de novo. Amém? Então diga assim para o seu irmão, Deus vai dar direção quando você estiver pronto e houver necessidade. Amém? Porque, presta atenção. Se Deus já me deu uma direção e eu estou naquela direção que Deus quer que eu continue, é só continuar, amém? Amém ou não? É só continuar. Mas eu tenho que continuar ouvindo a voz de Deus, para entender que aquela direção é para continuar nela. Até uma hora que Deus fala assim, Henrique, agora é hora de mudar a direção. Sim, senhor. Agora é para cá, então vamos embora. Vamos nessa direção agora. Vamos desse jeito. Quem está entendendo? Na direção de Deus. Para isso você tem que ter o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus é o Espírito o quê? É o Espírito Santo. Então a pessoa também é o quê? O santo homem de Deus, a santa mulher de Deus, que é aquele que não tem mais prazer nas coisas do mundo. Se você tem a sua focadinha, uma mentirinha, né? Fuma uns negócios, toma uns goró, você está bêbado na igreja. E falando que está vendo coisa. Está vendo coisa que o diabo está colocando na sua cabeça. Que a cachaça está colocando. Que você não tem o Espírito de Deus. Então, tome cuidado com isso. Primeiro você tem que recebê-lo, para depois você ouvi-lo. Amém? Amém? Gravou isso aí? Primeiro você recebe ele, para depois ouvir. Se você não nasceu nem da água do Espírito, como é que você vai ouvir? Você nem conhece ele. Você nem sabe quem é o Espírito de Deus.
Aí fica colocando coisa na cabeça. Igual eu ouvi uma pessoa falando que Deus usou ele uma vez para falar com uma pessoa, pronto. Ele falou, sou profeta. Ele estava no ônibus sentado. A pessoa sentava do lado dele e começava, Deus me mostra o que está na vida dessa pessoa do lado. Até que um dia caiu do cavalo. Ele olhou para a mulher assim e falou, meu irmão, Deus está aqui agora. Ele está me mostrando que o seu marido, ele vai morrer e essa porta de emprego vai se fechar para você. E ela começou a chorar. Ele falou, é verdade ou não? Ela falou, se é verdade eu não sei, irmão. Só que eu nem casei ainda e já fiquei sabendo que meu marido vai morrer. E eu estou indo agora para uma entrevista de emprego. Você falou que a porta já fechou. Estou falando sério, isso é verdade. Quando eu vi, eu ri demais ele falando. Ele falou até que eu entendi que Deus tinha me usado naquele dia. Mas Ele tem a hora e o momento certo, amém? Amém? É o caso de, às vezes, a gente ser usado por Deus para ministrar uma bênção na vida de uma pessoa, aí a outra vez a gente ministrando fala, pastor, ministra da minha também. Não, mas Deus não mandou ministrar para você. Deus mandou ministrar para aquela. Ai, mas Deus não faz acepção. Aí já começa. Mas tem uma palavra certa para cada ocasião, para cada dia. Aquele dia não é a acepção, aquele dia é os escolhidos da palavra certa. Amém, pessoal? Então nós temos que estar sensível. Eu quero que você preste muita atenção. Você está prestando? Quem está ligado? Amém? Porque você tem que continuar ouvindo a voz de Deus. Deus falou, mata Isaac. Depois o anjo falou, não é para matar, é para pegar o cordeiro. Ainda bem que ele ouviu. Porque se ele não tivesse ouvido, ele tinha matado a promessa dele. E Deus teria que levantar outro. E nós não seríamos filhos de Abraão hoje, nós seríamos filhos de outro nome. Mas somos considerados filhos de Abraão hoje pela fé, porque esse homem aqui ouvia a voz de Deus continuamente. Repare que quando ele não mata Isaac, Deus dá outra direção que é para matar o cordeiro que estava ali. Ele mata o cordeiro, o anjo fala com ele pela segunda vez. Amém? Então preste atenção nisso, porque Deus ele quer falar com você continuamente. Deus não te deu uma promessa só para você ficar preso a ela. Ele te deu a promessa e agora Ele vai dirigir você como realizar essa promessa. Como chegar nessa promessa. Como Deus tirou o povo do Egito e prometeu a terra de Canaã. Mas Deus foi dando a direção. Enquanto o povo não estivesse preparado para entrar, eles ficaram rodando no deserto. E Deus foi dando a direção para preparar aquele povo. Foi dando lutas, fome, sede, para preparar aquele povo para chegar lá. Senão, se a água que faltasse já deixava eles fracos, imagine quando ele visse o gigante que estava naquela terra. Porque a terra era deles. Deus falou, essa terra é de vocês. Mas tem outras pessoas nessa terra. E elas não querem sair, então é só matando. Como é que vocês vão matar esses gigantes se vocês são pequenos e um pouquinho de água já reclama, um pouquinho de fome já reclama? Quem está entendendo? Então, Deus tem coisa grande para nós, amém? Só que essas coisas grandes tem que ter estrutura. Quanto maior o prédio, maior se cava. Tem que ser mais profundo para segurar aquele prédio. Amém? Então fala para o seu irmão, para crescer, primeiro tem que descer. E tem que cavar. Aí depois começa a encher lá e tal. Aí começa a aparecer. Você já viu a árvore? Você plantou a semente? Você vai lá no outro dia, tem alguma coisa? Mas por dentro da terra já tem algo acontecendo. Você está entendendo, senhor, não? Então a palavra que Deus te deu já está plantada, está acontecendo, mas você tem que continuar ouvindo a voz de Deus. Não, você vai matar a sua semente, vai matar a sua promessa, vai matar o seu Isaac. Ele foi abençoado por quê? Porque ele obedeceu a voz de Deus. Fala para o seu irmão, continue ouvindo a voz de Deus. Tem que ser algo que contínuo, todo dia, ouvir a voz de Deus. A direção que Deus deu semana passada já passou. Hoje é outra direção. Diga glória a Deus. Olha o que diz Êxodo capítulo 17. Pastor, pensei que o senhor já ia mandar aplaudir. Não. Tem mais um exemplo para você entender como é perigoso a gente parar de ouvir a voz de Deus.
Você vai ver que Deus deu uma direção para Moisés. E depois, em algo parecido, Deus deu outra direção. E aí ele fez do jeito primeiro, era para fazer de outro jeito. E aí ele perdeu a promessa dele. Olha o que diz aí. Êxodo capítulo 17, versículo 1. Vai lá. Depois, a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dai-nos água para beber. E Moisés disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Glória a Deus. Amém? Vamos lá, vamos entender? Estava faltando água, o povo estava com sede. O povo brigando com Moisés. Moisés ora e fala: Deus, me dá uma direção. Como é que eu vou dar água para esse povo aqui no meio do deserto? Deus fala para ele: ó, vai até aquela rocha, e ali você vai pegar aquela vara que você, sabe, Moisés, lá atrás abriu o mar vermelho? Essa mesma vara que agora você vai tirar água daquela rocha. E aí Deus fala para ele como tirar água da rocha. Pegar a vara e fazer o quê? O que era para fazer? Ferir a rocha. Ferir, baixa o cabelo. Bom, bom, vai lá. Ia dar água. E ele fez assim, feriu a rocha, e a água saiu da rocha. Diga glória a Deus. Tudo ok por aí? Sim ou não? Tudo certo. Ele ouviu a voz de quem? Isso. Aí depois de um tempinho, o povo continuava no deserto, porque não parava de errar, né? Aí faltou água de novo. O povo ficou com sede. O povo ficou revoltado de novo. Olha o que diz Números capítulo 20, versículo 1. Números capítulo 20, versículo 1. Tudo pertinho dos outros livros aí. O que diz aí? Vai lá. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à parte da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha. O quê? E falai. Faltou água e a primeira direção foi: fere a rocha. Agora Deus vai tirar a água da rocha de novo. Só que agora não é para ferir, agora é para fazer o quê? Falai a rocha. Continua, vai lá.
perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. O que ele fez? Deus mandou ferir agora? Toma cuidado com isso, irmão. Deus falou pela primeira vez: agora, o Abraão, mata Isaac. Depois Deus falou: não mata Isaac. O mesmo Deus que falou, fere a rocha, é o mesmo Deus que falou agora: não é para ferir não, é para falar. Amém? Mas sabe qual é o nosso problema? A gente já sabe de tudo. A gente já sabe como fazer a obra de Deus. Eu já sei pregar, pastor, eu já sei cantar, eu já sei ministrar, eu já sei expulsar demônio. Eu acho mal barato os irmãozinhos que chegam e falam: pastor, eu comecei ontem não, pastor. Só está começando agora, eu tenho muitos anos de ministério. Eu acho engraçado, o missionário é o dono do ministério da Igreja da Graça. E quando ele prega, ele fala: irmãos, eu ainda estou aprendendo. E tem gente que chegou depois e já sabe de tudo, do ministério. O profeta velho também achou que sabia mais do que o profeta novo. E porque o profeta novo ouviu o profeta velho, morreu. Irmão, eu tenho que tomar cuidado porque eu sou o profeta novo. Tenho que tomar cuidado. Porque tem um monte de gente querendo ensinar como é que faz a obra de Deus. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. O que o pastor tal está fazendo na igreja dele, está funcionando lá, não quer dizer que eu vou fazer aqui, vai funcionar aqui. Porque talvez a fonte dele é para ferir e a minha é para falar. Das duas vão sair água, mas lá é ferido, aqui é falando. Você está entendendo, senhor? Não? Ou aqui vai ser ferido e lá vai ser falando. Eu tenho que estar na direção de Deus. O mesmo Deus que pediu para matar Isaac foi o mesmo Deus que falou: não mate. O mesmo Deus que falou: fere a rocha, agora falou: não é para ferir, agora é para falar. Fala para o seu irmão: está entendendo? Olha que importância. Por isso que eu falei sexta-feira: vocês têm que vir domingo para ouvir a palavra. E aí eu sabia que vocês vieram pensando: meu Deus, hoje eu vou dar muito glória a Deus na palavra. Não. Hoje você vai pensar no que Deus está falando aqui. Porque quantas vezes Deus falou e a gente não ouviu? Porque a gente já tinha recebido o quê? Uma palavra lá atrás, e a gente ficou preso nela. E aí veio outra direção e você falou: não, está amarrado. Está amarrado, Deus já me deu aquela. Se Abraão tivesse amarrado, teria matado a sua promessa. Está vendo como você tem que ter o Espírito Santo? Ó, não é blasfêmia não. Espírito Santo é só ficar aqui, laba, não, viu? Isso é uma das pequenas coisas que o Espírito Santo te dá. Ter o Espírito Santo é ser guiado por Ele, é ouvir a voz dEle. É você sonhar com uma coisa e não acordar e esquecer. É você sonhar e você falar: meu Deus, que sonho foi esse? Deus, como esse sonho vai se realizar? Amém? É você sonhar que alguém morreu e talvez não é nem aquela pessoa que vai morrer, mas falar: Deus, aonde está esse espírito de morte? Me mostre que eu vou repreendê-lo. Amém? É você pensar nisso. Diga glória a Deus. É você ser dirigido por Deus ao ponto de uma casa estar precisando de comida e a pessoa está lá orando e falando: Deus, me manda alguém aqui agora, Deus, me dá uma comida, me dá alguma coisa, me dá um dinheiro, me dá um emprego, sei lá, Deus. E você está tão ligado com Deus que Deus fala assim para você: ó, pega umas 2 sacolas, porque eu tenho te abençoado. Coloca aí um café, um açúcar, um arroz. Pega aquele 1 quilo de frango que você comprou hoje, pega lá, coloca aí dentro. E sai, vai para a rua. E você fala: Deus, eu vou para onde? Só sai, vai para a rua. E você pegar e sair e falar: Deus, onde que é? Para me levar isso aqui aonde?
E o Espírito Santo fala para você, aquela rua é aquela casa. Você vai lá, ou até você sonha com a casa. Deixa eu te dar a visão com a casa. E chega lá e você bate na porta e fala, olha, eu não te conheço, não sei, mas Deus mandou vir aqui entregar isso aqui para você. E a pessoa dobrar o joelho no chão e começar a chorar e falar, Deus, o Senhor existe. E você ser a resposta de oração de uma pessoa. Já pensou nisso? Mas não. Nós estamos preocupados demais com a nossa vida. Deus, me dá, me dá, me dá, me dá. E ser o que você tem, ter pessoas querendo o que você tem, e você tem às vezes o suficiente para dar para outra pessoa. Mas estamos aqui querendo, eu quero, Deus, eu quero. E quando o pastor fala, Deus vai fazer na sua vida, e você, oh, aleluia, glória, esse pastor é abençoado, e gostei dele, é de Deus. Mas quando a mensagem é renuncia, sacrifica, abre mão, aí, hoje o culto não foi legal. Não, hoje que foi legal. Porque hoje você saiu daqui moído, hoje você saiu daqui pensativo. Hoje você chegou na sua casa quase com depressão, pensando, meu Deus, eu pensei que eu era crente, que eu estava bem, eu estou mal com o Senhor, eu não tenho nada de espírito. Isso é que é a palavra de Deus. Por isso que o povo não gostou de ouvir a voz de Deus quando Deus desceu para falar com eles. Preferiram que Moisés falasse. Olha que coisa. Aí por isso que nós temos a Bíblia, porque não suportamos a voz de Deus. Aí ele teve que escrever. E aí, como ele escreveu a primeira vez, o homem quebrou, ele falou, agora é vocês que vão escrever. Você sabe por que o homem que escreveu a Bíblia? Porque a primeira vez que Deus escreveu, Moisés quebrou o que ele escreveu. Foi ou não foi? Aí Deus falou, agora vocês vão escrever para dar valor. Então agora todo homem que vai escrever. Aí usou vários para escrever. Diga glória a Deus. Senão não ia ser nem escrita, nós íamos ouvir a voz dele diariamente. Já pensou que coisa linda ia ser? Nós já perdemos muita coisa por causa dos nossos pais, né? Quando eu falo pais, é todos eles, avós, taravós, toda a nossa, né? Que a gente hoje somos a descendência deles, porque eles cometeram muitos erros. Então não vamos cometer erros hoje, não vamos servir a Deus no programa, não vamos servir a Deus no botão automático, porque nós aprendemos a orar, aprendemos a fazer, não. Cada dia Deus quer fazer de um jeito. Tem dia que Deus quer tem dia que o Espírito fala assim, expulsa o capeta hoje. E tem dia que o Espírito fala assim, não, hoje não é para expulsar, hoje é para adorar. Tem dia que ele vai falar assim, hoje, chama as pessoas na frente que estão doentes e cure elas. Tem dia que o Espírito de Deus vai falar, hoje você não vai nem pregar, você vai levar o povo a orar. A orar. E nós temos que estar sensíveis a esse Espírito. Amém? Quem está disposto a isso? Porque Deus só vai fazer nessa igreja se você estiver disposto. Porque Deus não vai acabar com o meu ministério só porque você não está disposto. Então você tem que estar disposto. Quem quer ser louco por Jesus aqui? Quem vai ser louco aqui? Cadê os loucos por Cristo aqui? Eita glória. Gostei de ver. Era para falar, não era para ferir. Era só para ver o coração de Abraão, não era para matar Isaac. Está vendo a importância de ouvir a voz de Deus? Continua. Quem entendeu essa palavra? Quem vai ouvir a voz de Deus continuamente? Isso é muito sério. Volto a dizer. Se Abraão falasse assim, não, esse anjo está errado porque Deus me deu a palavra que era para matar. E matasse, ele tinha matado a promessa dele. Moisés fez isso, não fez? E Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E sabe o que é pior? Deus mandou falar para sair água, não foi? Sim ou não? Dessa vez era para falar, mas ele feriu. E mesmo ele ferir e não fazer a vontade de Deus, saíram o quê? Muitas águas e bebeu a congregação seus animais. Olha aqui, crente. Isso, olha para mim. Não é porque da sua fonte está nascendo água, jorrando água da sua fonte, quer dizer que Deus está nisso não, viu? A fonte dele saiu água. Viu? O pastor que está me assistindo aí. A sua igreja está bombando, né? Não é porque está bombando que você está com Deus não, viu? Não é porque está saindo água da fonte que está boa não. Porque Deus não mandou ferir, Deus mandou falar. Isso que engana a gente. O resultado.
Esse resultado enganou Moisés. Enganou ou não enganou? Porque Deus mandou falar, mas ele já sabia tirar água da rocha. É ferindo, não é falando. Ele feriu e a água saiu. Glória a Deus. Glória a Deus nada, ele perdeu a promessa. Porque quem ia entrar na Canaã era Moisés com o povo. Mas quem entrou foi Moisés? Foi Josué. É isso que acontece quando a gente não está ligado à voz de Deus. A gente perde a promessa, só que Deus cumpre a promessa, mas não com a gente. Ele cumpre com aquele que ouve. Versículo próximo aí, versículo 12 para encerrar. Leia aí, Daniel, por favor. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me sacrificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Olha que coisa terrível. Ele perdeu a promessa por não ouvir a voz de Deus. Fala para o seu irmão: Deus não quer que você perca a promessa. Por isso ele trouxe você aqui para dizer para você: continue ouvindo a voz dele. Continue ouvindo a voz de Deus. Ele deu uma direção, amanhã é outra, daqui um mês é outro. Aquela palavra que você recebeu 10 anos, a direção mudou faz tempo. Faz tempo, você está preso numa promessa de 10 anos. Já passou, meu filho. Outra pessoa já pegou a promessa, você está aí esperando. Porque não é esperando que a promessa se cumpre, é ouvindo a voz de Deus e fazendo o que Ele está mandando. A promessa era Canaã, mas o povo teve que passar pelo deserto para chegar lá. Teve que vencer o gigante, passar o Jordão. Amém? O povo não ficou parado esperando Canaã chegar até eles. Era a promessa, mas teve que ouvir a voz de Deus para chegar até lá. Amém? Abraão recebeu a promessa que ia ser pai. Quando foi pai, recebeu outra palavra que era para matar. Quando foi matar, recebeu a palavra que não era para matar. Alguém que poderia conhecer a história de Abraão como hoje nós conhecemos, mas nós sabemos que foi Deus que falou. Mas se a gente não soubesse que foi Deus que falou, a gente ia achar que Abraão era o quê? Doido. Tá velho e virou gagá. Não é? Ficou velho e virou gagá. Uma hora fala que Deus mandou matar, depois Deus não mandou matar, depois Deus falou isso, depois Deus não falou aquilo. Por isso você tem que ouvir a voz de Deus continuamente. Fala para o seu irmão: o pão de hoje não serve para amanhã. O pão de hoje, você recebeu essa palavra hoje, amém? Domingo que vem é outra já. Isso aqui é para te alertar. E domingo que vem é outro negócio. O pão de hoje não serve para domingo que vem, não. Não ficar bolorento. É ou não é? Ficar bolorento, ninguém consegue comer. Domingo que vem é outro negócio. Amém? Quem vai ouvir a voz de Deus? Levante a mão assim. Jesus, a minha oração é que essa igreja ela permaneça ouvindo a tua voz. Meu Deus, primeiramente até eu que sou o pastor dessa igreja, e é através da minha boca que o Senhor dirige o culto. E esse culto tem que ser dirigido pelo Senhor, meu Deus. É o teu Espírito que tem que estar aqui dirigindo. Eu sei que o diabo não está gostando disso, mas em nome de Jesus ele está repreendido, amarrado. O demônio, sai da vida dessa pessoa agora com essa doença, com essa enfermidade, sai daí agora com esse câncer, esse caroço, essa depressão. Sai agora com essa tristeza, essa angústia, essa melancolia, que essa pessoa chora por tudo. Em o nome de Jesus, meu Pai, essa igreja vai ouvir a tua voz. E o Senhor vai nos usar, vai me usar, vai usar os obreiros, vai usar os membros dessa igreja, os jovens dessa igreja, até as crianças dessa igreja, Deus. O Senhor vai usar tremendamente. O Senhor vai nos usar para ganhar alma. O Senhor vai usar a gente como resposta de oração. O Senhor vai nos usar. Então, meu Deus, limpa o nosso coração, a nossa mente e os nossos ouvidos, para que nós, meu Deus, venhamos estar sensíveis à tua voz. Porque o Senhor vai falar às vezes da nossa mente, vai falar no nosso coração e vai falar às vezes nos nossos ouvidos com voz audível. E nós queremos estar, meu Deus, ligados. Porque a tua palavra diz que o Senhor vai dar até sonhos para nós. O Senhor vai dar revelações. O Senhor vai dar visões para nós. Tudo isso de acordo com o teu Espírito. Então nos dirija, Pai. Não queremos ser homens da letra, queremos ser homens do teu Espírito. A tua palavra mesmo diz: andai em Espírito, não andai na letra, porque a letra mata. Ande em Espírito, ande na presença de Deus. E é isso que nós vamos buscar agora, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é maravilhoso.